Essa mensagem que eu vou dividir com os irmãos não é a mais bonita de todas que Deus, pela infinita misericórdia, já revelou. Não é talvez aquela que mais chama atenção, né? Sabe aquela que a pessoa quer muito, entendeu, né? Entender a historinha, sabendo que vai acabar. Mas para mim é a mais importante de todas elas. É uma mensagem que muito dessas coisas que nós vamos ouvir hoje, ela, ao longo da nossa caminhada juntos, a gente vem falando. Mas ocorreu algo durante essa semana, onde um antigo companheiro de trabalho, ele está nesse momento no Canadá fazendo um curso de inglês. E ele me fez uma pergunta. E diante dessa pergunta que ele fez, e diante da situação que ele estava vivendo, eu falei, eu quero compartilhar com a igreja para que ela venha entender o tempo em que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos nos deparando, e a gente venha a ter discernimento quando formos abordados da maneira como ele foi abordado. A pergunta que ele me fez foi essa, presta atenção, olha lá. Ele se encontrava dentro de uma estação de trem, e dentro daquela estação de trem estava tendo um combate espiritual, vamos falar assim, porque existia um grupo de satanistas, existia uma outra etnia de cristãos que faz acepção de cores, de raças humanas, e tinha um outro grupo de pessoas que já não fazia acepção. E ali eram 3 grupos e existindo aquela batalha, entendeu? Aquele ruído de som terrível, aonde, segundo ele, os satanistas diziam que os cristãos que ali se encontravam eram os maiores multiplicadores da iniquidade. E nós sabemos que nós vivemos tempos em que a iniquidade está a se multiplicar, e o mais triste, que aquele que era para estar defendendo a iniquidade, realmente é aquele que está proferindo a iniquidade. Então aquele que, aos olhos de todo mundo ali no meio, né, eram as pessoas que mais tinham motivos de desconfiança, porque eles dizem declaradamente que o Deus que eles serviam, eles estavam acusando aqueles que porventura não deveriam fazer o que estavam fazendo. E nós sabemos que o nosso adversário é acusador. E no meio destas, ele disse que uma mulher chegou nele e botou as mãos na cabeça dele e mandou ele ficar falando em línguas, que ele ia ser batizado com o Espírito Santo de Deus. E aí ele entrou num atrito espiritual com aquela mulher. E aí ele chegou dentro do quarto dele e ele fez essa pergunta para mim: o batismo com o Espírito Santo é um processo ou é algo que acontece se você apenas começar a falar como um bebê? Olha a pergunta. O batismo do Espírito Santo é um processo ou é algo que acontece se você apenas começar a falar como um bebê? Aí ele coloquei, eu entrei em discussão com uma canadense. Então imagine uma pessoa chegar, colocar as mãos na cabeça e falar, fica falando em línguas estranhas, que tu vai ser batizado com o Espírito. E hoje nós vamos abrir o nosso entendimento para 2 respostas. Primeira resposta é: eu realmente sou batizado com o Espírito Santo de Deus? E a segunda resposta é: se eu não sou batizado com o Espírito Santo, o que é que eu tenho que fazer para que eu alcance o batismo com o Espírito Santo de Deus?
E aí eu já começo a ministração, irmãos, através de um texto que está em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 4 ao número 6, aonde vocês já conhecem esse texto, mas nós temos que começar por eles. E diz assim o texto: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Vocês já ouviram e vão voltar a ouvir. Nós estamos falando aqui de batismo e estamos falando aqui de Espírito Santo. E olha que o texto ele faz menção dos dois. Ele disse que há um só Espírito, e o texto diz que há um só batismo. Quando ele diz isso novamente, ele está dizendo qualitativamente e não quantitativamente. Se existisse só um Espírito na terra, quantitativamente falando, o texto iria estar escrito assim: há um Espírito só. Mas quando ele diz que há um só Espírito, ele está dizendo: ei, existem muitos Espíritos, ou existem mais de um Espírito, mas um só é o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz sobre o batismo, que há um só batismo e não um batismo só, sabe o que está dizendo? Estão fazendo aí um monte de batismos, mas um só é o batismo, sudecaia, lidecou, manai decantas, o culto que agrada a Deus. Logo, quando eu vejo uma pergunta daquela ordem que nós vemos, eu vejo uma pessoa se deparando, irmãos, com mais de um Espírito e com mais de um tipo de batismo. Pronto, essa é uma realidade. Nós temos observado isso, irmãos, em vários lugares que nós estamos indo. Só que se nós não prestarmos esse culto como Deus deseja que seja prestado, e não como muitos homens desejam, nós nunca nos enquadraremos nesse um só batismo e um só Espírito. Por isso que eu digo que uma mensagem, para mim, ela é a mais importante, porque nessa noite nós vamos estudar os dois batismos que existem, instituídos por Deus. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. E eu, em verdade, quem está falando aqui é João Batista, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que quem batizava com águas era João, mas quem era o responsável pelo batismo com o Espírito Santo era o nosso Senhor Jesus. O batismo nas águas foi instituído através do ministério de João, mas o batismo do Espírito Santo de Deus foi instituído através do nosso Senhor Jesus. Por isso que ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas olha que interessante, ele faz menção de duas coisas: batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe o que é esse fogo? Lembra no dia de Pentecostes, sudecaia, ridecou, manai, decantas,
desceu o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, e eles começaram a ver o que? Línguas partidas com fogo. Logo, fogo é o falar em línguas. Então, como é que eu fico falando em línguas sudecaia, lidecom, manai, decantas, para receber o batismo com o Espírito Santo? Não, tem algo errado aí. Porque ele batiza primeiro com o Espírito Santo e depois com... É algo que anda junto, irmãos. Anda junto. Não tem conversa. Olha o que diz o texto que está em João, capítulo de número 3. Versículo de número 4 ao número 5. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Logo, o batismo nas águas é o nascer das águas. O batismo com o Espírito Santo é o nascer do Espírito. Logo, se nós não formos batizados nas águas, e nós não formos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós não entraremos no reino de Deus. Não tem conversa. Posso vir na igreja, irmãos, e buscar tudo aqui. Posso buscar a cura de um familiar, posso buscar uma porta de trabalho, posso buscar o suprimento de uma necessidade, eu posso perder a minha salvação, porque eu não busquei aquilo que era o mais importante para a minha vida, que era nascer das águas e nascer do Espírito. A primeira pergunta é: pastor, como é que eu sei se eu nasci das águas? E aí eu digo para ti, cuidado, porque há um só o quê? Batismo, e não o batismo. Eu vou trazer agora menção diante da igreja, de como é se eu sei se realmente eu nasci das águas, e se o meu testemunho é fiel e verdadeiro. Observa que João, ele dizia que o batismo nas águas foi instituído como um batismo de arrependimento. E é impossível eu me arrepender se eu não entender que o que eu estou fazendo é errado. Se eu tratar o errado como certo e o certo como errado, eu nunca vou me arrepender. Então, para eu ser uma pessoa que realmente se batizou nas águas, eu tenho que renovar a minha mente. E eu renovo a minha mente, sudecaia, lidecom, manai, decantas, em conformidade com as Escrituras Sagradas. Se a minha mente estiver forjada com qualquer outro conceito que não sejam as Escrituras Sagradas, eu não nasci das águas. Mas pastor, eu mergulhei lá nas águas, eu prestei o culto. Não importa, irmãos. Nós aprendemos no comecinho, no louvor, que Deus, ele sonda corações, esquadrinha pensar, e o culto que ele quer de nós começa em primeiro lugar, termos a nossa mente forjada segundo a palavra. Nisto Cristo se tornará o cabeça da nossa vida. Caso contrário, só mergulhamos, mas não valeu de nada. Mas pastor, qual é a profundidade que eu tenho que mergulhar? Olha o que diz nesse texto,
que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de... Por que eu digo isso para vocês, irmãos? Porque essa é a régua. Porque nós vamos aprender tudo. Se Deus é uma fonte inesgotável, nunca saberemos tudo. Mas Ele determinou um limite. Ele falou: olha, mas também não adianta saber menos que os escribas e os fariseus. Acabamos de aprender do comércio na igreja. Quem é que fazia comércio e Jesus saía virando? Aí escribas e fariseus estavam envolvidos. E se a minha justiça não for diferente, irmãos, eu não entro. Então estou pegando um exemplo. Por isso que quando nós vamos prestar o culto lá no átrio, o altar do sacrifício e a pia, eles são feitos de bronze, não de ouro. Porque qual é que é mais puro, vamos dizer assim, é o bronze ou o ouro? O ouro aos nossos olhos é aquilo que tem um nível maior. É para ser de ouro, tem que ser o que, irmãos? Tem que ter um entendimento pleno. Ele falou: não, é de bronze, para que eu possa ir lá me lavar no sangue do cordeiro, ir lá e lavar as minhas mãos. Então a primeira coisa, quer saber se eu nasci das águas ou não? Quando a palavra de Deus chega até mim, a palavra genuína, revelada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem ensina todas as coisas, não é essa parafernália que nós estamos vendo por aí, não. É Ele quem ensina todas as coisas. Se ela que vem vindo está moldando, está forjando a minha maneira de pensar, então eu nasci das águas. Mas basta somente isso? Não. Eu tenho que prestar o culto, e o culto nós já conhecemos, que é o mergulhar nas águas, que é o matar a velha criatura e ressurgir a nova criatura. E aí vem o segundo cuidado, porque muitos têm prestado um culto, que o testemunho não é fiel e não é verdade. Quem instituiu o batismo para João foi o Pai, e do Pai flui rios de águas vivas. Então todos, quando olham o nosso culto tem que ser um testemunho fiel, tem que ser verdadeiro. E nós temos visto batismo dentro de piscina, batismo dentro de águas paradas, e isso está tudo errado. O nascer das águas, irmãos, é a mesma simbologia de uma criança nascendo do ventre de uma mãe. Uma mãe só gera um filho quando a bolsa rompe e quando as águas fluem. E junto com isso veio o nascimento de uma criança. Deus sempre operou com águas imovíveis. No tanque de Betesda movimentava as águas, os anjos desciam. A corça anseia por correntes de águas. Então eu quero saber se eu nasci da água, e se o meu culto ele é fiel e verdadeiro. Pronto, eu tenho que ser batizado no rio de águas vivas, e a minha mente tem que ser moldada segundo as Escrituras sagradas. O apóstolo Paulo diz que quando nós renovamos a nossa mente, renovação significa nascer de novo, nós vamos viver o que é bom, perfeito e agradável. Então a primeira coisa que nós temos que olhar hoje é: realmente nascemos das águas? Se uma dessas duas condutas ainda não condizem com o que está nas Escrituras Sagradas, necessário é que façamos um concerto com Deus. Seja em abrir o nosso coração, que é a nossa mente, para ser moldado pela palavra de Deus. Seja
prestarmos um culto onde o testemunho seja fiel e verdadeiro às Escrituras Sagradas. Está claro isso, meus amados? Agora vem a segunda parte, porque esse culto, irmãos, de nascer das águas só depende de quem? De mim. Mas o nascer do Espírito não. O nascer do Espírito depende do Pai. O nascer das águas é algo que é da terra o nascer do Espírito, sudecaia, ridecou, manai, decantas, é algo que é do céu para... Por isso que o revestimento de poder veio do céu para terra. Mas como é que eu sei se eu nasci do Espírito ou não? Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 16 ao 17, diz assim, ó: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nascer do Espírito, ou ser batizado com o Espírito Santo, é o mesmo, vem sobre as nossas vidas, quando nós nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus. Quem Deus não recebe por filhos, não tem o selo do Espírito Santo de Deus. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são que, irmãos? Então, se eu não for guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho? Não. Aí ele vem: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção dos filhos. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu me torno um filho adotivo, sudecaia, lidecou, manai, decantas. É como se Deus nos adotasse como filho dele, pelo qual chamamos Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Querido Pai, ou Papai, algo de intimidade. Jesus falou Abba Pai lá no Getsemane. Abba Pai, se possível for, o querido Pai, o Papai, se possível for, afasta de mim este cálice. Continuando, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção nisso, irmãos. Olha como que começa o primeiro texto lá em cima. Observa que ele diz que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 6 e número 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aí ele diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde. Olha aí, todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de... Ele sopra o Espírito e nós não sabemos de onde vem, para onde vai, nós não sabemos para onde Ele vai nos conduzir, nós não sabemos para onde Ele vai nos levar. Aí ele continua: assim é todo aquele que é nascido de Deus. Se eu sou nascido de Deus, sudecaia, lidecou, manai, decantas, eu me constituí filho de Deus.
Logo, se eu não tenho o batismo com o Espírito Santo de Deus, eu não sou filho de Deus. Então quem é nascido do Espírito, ele é conduzido pelo... E olha o que diz, ele ouve a sua voz, e o Espírito fica a igreja de Apocalipse o tempo todo, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que Jesus faria aquilo, fez aquilo? Porque ele queria fazer daquelas igrejas filhos de Deus, porque não estavam sendo como filhos de Deus. Por isso que em João capítulo 4, versículo 24 diz, Deus é Espírito, e importa que os adorem, adorem em Espírito e em verdade. Por isso que a gente pegar o texto de Romanos 8, que fala que por adoção somos filhos, se você ler alguns versículos antes, irmãos, você vai vendo Deus fazendo menção da inclinação do homem para fazer as vontades da carne. Ele estava dizendo lá, aquele que é carne faz as vontades da carne, e aquele que é espírito faz as vontades do espírito. Logo, Romanos capítulo de número 8 está realmente nos instruindo o que é uma pessoa nascida do espírito e o que é uma pessoa que ainda vive segundo as vontades da sua carne. Pastor, mas nós vamos estudar isso hoje? Não. Quem quiser abre lá e lê Romanos 8 inteiro, e depois lê lá João capítulo de número 3, e vocês vão ver o reflexo, a engrenagem se fechando. Segundo, lá em Romanos capítulo 8, que é o texto que nós acabamos de ler, ele disse assim, porque não recebestes espírito de escravidão. Você sabe o que é um espírito de escravidão, irmãos? Eu fui estudar um pouquinho o que significa essa palavra escravidão. Ela tem uma condição do quê? De escravo, de servidão, de cativeiro. Em outras palavras, esse tipo de pessoa ela não está presa num jugo desigual com os infiéis, porque quando eu me prendo num jugo desigual com pessoas infiéis, eu me envolvi debaixo de um cativeiro, eu entrei debaixo de uma servidão. Que isso, pastor? Abre comigo em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14 ao 18, olha o que diz o texto. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitareis, e entre eles andareis. Ele diz, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Quem tem espírito de servidão está preso num jugo desigual com infiéis, não é batizado com o Espírito Santo porque não é filho. E Deus manda nós sairmos do meio, Deus manda nós não nos envolvermos. Olha o que ele diz: que sociedade tem a justiça com a injustiça, se o amor folga na justiça? Lembra daquela lei que está escrito em Deuteronômio: com boi, com jumento não lavrarás juntamente. Em outras palavras, a justiça é o boizinho e o jumento é a injustiça. Aí ele vem: e que comunhão tem a luz com as trevas? Luz é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. E trevas, luz, boizinho, trevas, jumento.
Aí distorcem a verdade e eu ando de mão dada com quem está distorcendo a verdade. Não é filho, não é batizado com o Espírito Santo. Continuando, que concórdia entre Cristo e Belial. Irmão, Jezabel levantou 2 filhos de Belial para levantar um falso testemunho contra Nabote, para tomar a tua vinha. Logo, Cristo é aquele que o testemunho é fiel e verdadeiro, e Belial é aquele que o testemunho não é fiel e verdadeiro. Em outras palavras, o que os filhos de Deus, que simboliza Cristo, estão andando com os filhos de Belial? Se a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 presentes na tua palavra, Ele se faz presente, Ele quer se fazer presente. Mas quem é filho de Belial, irmãos? O testemunho dele é infiel, Deus não se faz presente. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quantos deuses de barro, feitos aí por todo lado, e pessoas se dobrando diante dele. Quem está se dobrando, Deus também não tem por filhos. Quando eu faço a minha vontade, ou seja, eu tenho olho para ver e não quero ver, tenho ouvido para ouvir, mas não quero ouvir a verdade, não quero ver a verdade, tenho boca para falar, mas eu não quero anunciar, não quero confessar que Jesus Cristo é o Senhor diante dos homens, tenho nariz para respirar, ou seja, para adorar, e não quero fazer. Eu me tornei um ídolo, porque também sou de barro como um ídolo. Quem tem o Espírito de Deus, irmãos, ele vai enxergar o que o Espírito enxerga, ele vai ouvir o que o Espírito tem para falar, ele vai abrir a boca, vai fluir rios de águas vivas, a tua adoração vai subir como um perfume agradável. Aí ele diz: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andar. De novo, sabe aquela prosinha? Não, Deus só quer morar dentro dos seus irmãos. Mentira. Deus quer morar dentro de nós e quer andar do nosso lado, não tem conversa. Ele quer se fazer presente em tudo, mas Ele não se mistura, irmãos, com ídolos. Ele não se mistura com filhos de Belial, Ele não se mistura com trevas, Ele não se mistura com condutas injustas, Ele não se mistura porque Ele é santo. E a tua natureza santa não permite que Ele faça presente. E o conselho é: sai do meio deles, é pronome pessoal. Ele está falando de pessoas. E aí ele diz: e apartai-vos, diz o Senhor, do que? De tudo aquilo que é imundo, de não se envolver com essas práticas. Aí ele diz: e eu vos receber. Quando Ele nos recebe, Ele nos batiza com o Espírito Santo de Deus. É assim que é o selo de quando Ele nos recebeu. Logo, quando eu olho para o batismo nas águas, irmãos, e quando eu olho para o batismo do Espírito Santo, eu vejo o noivo e a noiva indo em direção ao altar de mãos dadas. E quando eles chegam no momento da consumação, o batismo nas águas é a noiva dizendo para Deus: sim, eu te quero, Senhor. E o batismo do Espírito Santo é Deus olhando para a noiva e dizendo: sim, eu também te quero, eu também quero me casar contigo. É uma troca de amores, essa é a verdade. Um porque amou a palavra acima de todas as coisas, e o outro porque a recebeu como filho. Por isso que quando nós olhamos para João, capítulo de número 15, versículo de número 7, olha o que diz o texto: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
Olha que um está no nascimento da mente e no outro está com o batismo do Espírito Santo. Isso está totalmente relacionado com o nascer das águas e nascer do Espírito. Aí ele diz: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando nascemos das águas e quando nascemos do Espírito, irmãos, Deus ouve as nossas orações. Ele nos responde. Ele libera as suas bênçãos para nos socorrer. Quando eu olho para as 7 igrejas de Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso, Jesus foi lá e fez um diagnóstico e falou para ela: volta às práticas do primeiro amor. Tinha algo para nascer de novo. Quando Deus olhou para Esmirna, Ele falou: você vai padecer uma perseguição terrível, mas guarda o que você tem, para ninguém tomar a tua. Só que ia vir uma perseguição. Essa igreja já tinha nascido de Deus, tanto das águas como do Espírito. Quando eu olho para a igreja de Pérgamo, Jesus vai lá e repreende, porque lá dentro tem doutrinas de Balaão. Ele está dizendo: tem algo para nascer de novo. Quando ele olha para a igreja de Tiatira, ele fala: olha, tenho algo contra ti, tu toleras esse espírito de Jezabel. Tinha algo para nascer também dentro dessa igreja, de novo. Quando ele olha para a igreja de Filadélfia, ele fala: olha, você foi fiel. Aí ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa também ele olhou e falou: opa, você nasceu da água e nasceu do Espírito. Glória a Deus. Quando ele olha para a igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Não nasceu do Espírito. Em outras palavras, irmãos, quando eu olho para as 7 igrejas, todos eles achavam que tinham nascido da água e do Espírito. Todas elas tinham dito sim para Deus da maneira delas, mas apenas 2 delas, irmãos, estavam ouvindo o sim de Deus para elas. Cuidado, para nós não nos enquadrarmos diante de uma condição como essa: sudecaia, ridecou, manai, decantas. Quando Deus vem com o teu diagnóstico acerca das nossas vidas, Ele sempre vai nos conduzir, irmãos, para nós nascermos da água e nascermos do Espírito. Você pode ter certeza disso. Ou Ele vem para renovar a nossa mente, ou Ele vem para nos tirar do meio de coisas que Ele não deseja, ou de pessoas que não é para nós estarmos. As 7 igrejas, apenas 2 delas tinha a tua coroa de salvação. E todas estavam buscando, mas apenas 2 tinha recebido a coroa de salvação. Por isso que quando eu olho para essa mensagem de hoje, a grande pergunta que nós devemos fazer, porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Nascemos da água e nascemos do Espírito. Realmente Deus olha para nós e tem nos chamados de filhos de Deus. E aqui eu encerro a mensagem. Jesus nos deu uma direção. Está em Lucas capítulo 11, versículo de número 9 ao número 13. Olha o que diz esse texto: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe,
lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Peça o Espírito Santo, porque hoje aqueles que Deus não olhava como filhos, se a nossa mente foi moldada segundo as suas escrituras, Deus vai batizar com o teu Santo Espírito, porque essa é a tua promessa, que Ele derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e que muitos profetizariam, teriam sonhos, teriam visões. O batismo do Espírito Santo, irmãos, é o selo mais importante da nossa vida. É a homologação de Deus, é a adoção de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. E nos considerando como, a partir desse momento, quando somos batizados, como seus filhos. Então invoca o Espírito Santo nessa noite, no nome de Jesus. Ele é como um vento que sopra. Quem tem não sabe para onde ele vai conduzir, gente. Mas eu te digo, um endereço eu tenho certeza que ele vai nos conduzir. É para o reino do céu. Para que sejamos cordeiros de tudo que é do Pai. E o que é do Pai, a Bíblia diz que ainda não chegou aos olhos, não chegou no nosso entendimento, tampouco chegou ao nosso coração. Aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas. Mas isso é apenas para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que nasceram das águas e nasceram do teu Espírito. Leva essa mensagem para a tua casa. Ela é uma mensagem que é difícil, porque todo mundo gosta de outras coisas, gosta do suprimento momentâneo, mas essa é a que vai nos suprir por toda e toda a eternidade. Meditemos nisso, deixemos a nossa mente moldar segundo o Evangelho e nos afastemos para que nós sejamos filhos e filhas de Deus. Amém?